Fala galera, beleza? Eu sou o professor Clever, eu vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre divisão, só que nós vamos falar mais sobre o algoritmo da divisão. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação fundamental, sobre o conceito de maior resto possível, vamos falar sobre divisão exata, não exata, composta e simples. Então não perca esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, dá o seu joinha, não esqueça de deixar o seu comentário, eu respondo a todos. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Então primeiro vamos conhecer os elementos da divisão. O número que vai ser dividido, ele recebe o nome de dividendo. O número que está dividindo, ele recebe o nome de divisor. O resultado dessa divisão, que é o número que vai ficar aqui embaixo do dividendo, ele é chamado de quociente. E o número que vai ficar na última posição embaixo do dividendo é chamado de resto. Esse número pode ser zero ou qualquer outro número. Se ele for zero, essa divisão é chamada de exata. Se for qualquer outro número, a divisão não é chamada de exata, é chamada de divisão inexata. Então bora dividir. Para eu dividir 248 por 8, eu primeiro preciso observar, diferente da adição, subtração e da multiplicação, que a gente começa pela ordem menor, que no caso é a unidade, né? A gente vai começar pela última ordem na divisão. Nesse caso aqui, a última ordem é a ordem das centenas, que está sendo representada pelo 2. E aí eu vou observar que o 2 sozinho não consegue dividir por 8. Então eu preciso fazer um agrupamento com o número que vem imediatamente antes dele, que nesse caso é o 4. E aí eu vou formar o número 24. E eu preciso dividir esse 24 pelo 8, né? Aí a gente precisa observar o seguinte, qual número que multiplicado por 8 vai dar 24? Se a gente for tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente vai encontrar o número 3. O 3 vezes o 8 é igual a 24. E aí a gente só precisa subtrair agora. 24 menos 24 é 0. Agora eu preciso reparar em uma coisa. 3 vezes o 8 deu 24 e não 248. Então eu preciso descer esse 8 aqui para próximo desses zeros e fazer a divisão. 8 dividido por 8 igual a 1. 1 vezes 8 é 8, subtrai e não sobra nada. Então nós temos o divisor dessa divisão é 8, o dividendo dessa divisão é o 248, o quociente dessa divisão é o 31 e o resto dessa divisão é 0. Portanto, essa divisão é uma divisão exata. E pelo fato do divisor ser um número na ordem das unidades, a gente sabe que essa é uma divisão simples. Então, beleza. Bora para as demais. Bora lá, vamos dividir o número 375 por 15. Isso é uma divisão composta porque o meu divisor é composto por unidade, dezena ou um número maior do que isso. Então, o primeiro eu vou pegar aqui a última ordem do meu dividendo, que é o 3, está na centena, e vou verificar que 3 não divide por 15, porque ele é menor. Então, preciso fazer um agrupamento com a ordem que vem imediatamente antes, que é o 37. E aí eu preciso dividir o 37 por 15. Eu preciso encontrar um número que vezes 15 deu 37 ou menor. E aí a gente vai construir aqui do lado da tabuadinha do 15. Basta eu pegar 15 vezes 1, e a gente já sabe que dá 15. 15 vezes 2, e a gente sabe que dá 30. E 15 vezes o 3, que a gente sabe que dá 45. 45 passou, então não posso usar o 45. Eu tenho que usar o número que deu 37 ou menor. No caso, a gente vai usar o 30. E o 30 é o produto de 2 vezes o 15. Então, eu vou usar esses dois números. O 2 vai ficar aqui embaixo na divisão. E aí eu vou multiplicar. 2 vezes 15 igual a 30 e vou subtrair. 37 tira 30, sobra 7. E aí 7 não divide por 15. O que eu faço? Eu vou descer a próxima ordem aqui, que no caso é a unidade, o 5. Agora eu preciso dividir 75 por 15. Bom, a gente vai continuar a tabuadinha até encontrar o 75, né? Então, 15 vezes o 4 igual a 60. Aí 15 vezes o 5 igual a 75. Consegui encontrar o 75, que é o produto de 5 vezes 15. E aí eu vou utilizar o 5 aqui do ladinho do 2 e vou efetuar a multiplicação. 5 vezes o 15 igual a 75, e aí eu subtraio. 75 menos 75 é igual a 0. Nós temos uma divisão composta exata.
cujos elementos são o 15 é o meu divisor, o 25 é o meu quociente, o 375 é o meu dividendo. E o zero, como o nome já diz aqui, ele é o resto, ele é o que sobra. Então nós vimos primeiro uma divisão simples exata, agora uma divisão composta exata. A gente vai ver agora dois exemplos, uma divisão simples não exata e uma divisão composta não exata, quando o nosso resto não é igual a zero. Para fazer uma divisão simples, só que não exata. Essa divisão é simples porque o divisor é unitário, está na ordem das unidades, porém ela não é exata porque o nosso resto não vai ser igual a zero. Vamos começar dividindo a minha última ordem do dividendo, que no caso é a centena, aqui é um 4. 4 dividido pelo 3, eu vou ter que utilizar 1 como quociente. Porque se eu colocar 2 vezes 3, a gente sabe que vai dar 6, e 6 é maior que 4. Aí eu não posso utilizar o número maior, tem que ser menor ou igual. 1 vezes 3 é 3, e aí subtrai. 4 tira 3, sobra 1. Como 1 não divide pelo 3, que é o meu divisor, eu preciso fazer um recurso, que é de descer a ordem anterior no meu dividendo. No caso, a dezena, que é 5. E aí divido 15 dividido por 3, a gente sabe que é 5. Porque 5 vezes 3 é igual a 15, e aí eu vou subtrair, eu vou ter resto 0. Porém, eu ainda tenho a minha unidade a ser dividida. Então, eu desço a unidade aqui, que é o 4. 4 dividido pelo 3 dá 1, porque 1 vezes 3 é 3, e quando eu subtrair, sobra 1. Então, isso é uma divisão simples, porque o meu divisor é unitário, porém é uma divisão não exata, porque o meu resto não é zero. Beleza? Bora para uma divisão composta não exata agora. Essa divisão é composta porque o meu divisor ele é um número composto por um número maior do que a unidade, no caso aqui a dezena, mas poderia ser centena, unidade, milhar e assim sucessivamente. E ela não é exata porque ela não vai dar resto zero. Então bora começar a divisão. Vou começar pela última ordem, que é a unidade de milhar, porém ela sozinha não divide. 3 não dá para dividir por 12 porque 3 é menor. Então preciso fazer um recurso, a união com o 8 aqui. 38 dividido por 12. Aí eu vou precisar lembrar que 3 vezes o 12 é 36. Então eu vou utilizar 4 vezes o 12 é 48, aí vai passar. Então eu vou colocar aqui 36 e vou subtrair. 8 tira 6, sobram 2. 3 tira 3, sobram 0. 2 não divide por 12, então eu faço o recurso aqui, que é de descer a próxima ordem, no caso a dezena. 25. O 25 eu vou usar o 2 aqui no quociente, porque 2 vezes 12 é 24. E aí vou subtrair. 25 tira 24, sobra 1. 1 não divide por 12, então eu preciso fazer um recurso, que é o de descer esse zero. Aí eu preciso encontrar um número que vezes 12 vai dar 10 ou menor. Eu não vou conseguir encontrar um número natural que vezes 12 dá 10, mas eu consigo encontrar um número natural que vezes o 12 dá um número menor do que 10. Ou seja, a única possibilidade que nós temos é o zero. 0 vezes 12 é 0, 10 menos 0 é 10. Então nós temos resto igual a 10. Essa é uma divisão composta, porém não é uma divisão exata. Nós temos o divisor igual a 12, o dividendo igual a 3.850, o quociente é 320, porém o resto dá 10. E por isso ela não é uma divisão exata. Bom, galera, observando os elementos de uma divisão, todos esses elementos vão estar presentes em qualquer divisão, a gente precisa levar em consideração uma relação que existe entre esses termos. Se a gente quiser saber a medida do meu dividendo, se eu tenho todos os elementos da divisão, só não tenho dividendo. Se eu quiser encontrar a medida desse dividendo com as outras unidades que nós temos, o divisor, o quociente e o resto, basta eu pegar o meu divisor, multiplicar pelo meu quociente e o resultado disso somar com o resto. Se a gente fizer essas continhas, nós vamos encontrar o dividendo. Em qualquer divisão, o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. Uma outra informação muito importante, que em algumas divisões vai estar faltando a informação do resto. Só vai estar dizendo que esse resto é o maior possível. Então, o maior resto possível sempre vai ser o divisor menos uma unidade. Então, se eu quero o maior resto possível e o divisor é 8, o meu maior resto possível tem que ser o 7, porque é uma unidade menor do que o 8.
Se eu tenho uma divisão que o divisor é 100 e eu quero o maior resto possível, então meu resto tem que ser 99, porque ela é uma unidade menor do que o divisor. Beleza, galera, então essa foi mais uma aula sensacional de matemática. Se eu conseguir tirar todas as suas dúvidas, se você está saindo desse vídeo com conteúdo na ponta da língua, não esqueça de dar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário aqui embaixo. Então, um abraço e fiquem com Deus!